A guerra que deveria acabar com todas as guerras terminou. E pouco mais de 20 anos depois, em 1939, o mundo mergulhou novamente no conflito, mas dessa vez em uma escala que ninguém estava preparado para enfrentar. Mais de 70 milhões de mortos, cidades inteiras reduzidas a escombros e uma violência que ultrapassou qualquer limite conhecido. Mas essa guerra não começou em 1939. Ela começou com um acordo. Um acordo que tentou encerrar a Primeira Guerra, acabou preparando o terreno para a próxima. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa voltar para o fim da Primeira. Em 1919, líderes mundiais se reuniram em Paris. O objetivo era simples: encerrar a guerra e garantir que ela nunca mais acontecesse. Mas o resultado foi outro. O Tratado de Versalhes não foi apenas um acordo de paz, foi uma punição. A Alemanha foi responsabilizada pelo conflito, perdeu territórios, teve seu exército drasticamente reduzido e foi obrigada a pagar indenizações gigantescas. A ideia era impedir uma nova guerra, mas criou outra coisa: ressentimento. Nos primeiros anos da República de Weimar, a economia entrou em colapso. Em 1923, a hiperinflação atingiu níveis extremos. O dinheiro perdeu o valor em questão de horas. Pessoas carregavam sacos de notas para comprar comida. Mas esse colapso não durou para sempre. A crise foi controlada. A economia se estabilizou. E a Alemanha viveu um breve período de recuperação. Mas o trauma ficou. A memória do caos, da fome e da perda total de controle. E foi esse medo que mudaria tudo alguns anos depois. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. A crise atravessa o oceano e atinge em cheio a Alemanha. A recuperação dos anos anteriores dependia de empréstimos americanos. Quando esse dinheiro desaparece, tudo desmorona, empresas fecham, bancos quebram. O desemprego explode. Milhões de pessoas ficam sem renda. E o medo volta. Não como em 1923, mas com a lembrança viva daquele colapso. A população não queria mais instabilidade. Queria ordem, controle, respostas rápidas. Foi nesse cenário que o discurso radical ganhou força. Adolf Hitler prometia tudo aquilo: reverter o Tratado de Versalhes, reconstruir a economia, restaurar o orgulho alemão. Mas seu projeto ia além. Ele defendia expansão territorial e uma ideia de pureza racial. Em 1933, ele se torna chanceler e, em pouco tempo, desmonta a democracia por dentro. Partidos são proibidos, a imprensa é controlada,
o poder se concentra. Em 1934, após a morte do presidente Hindenburg, Hitler assume controle total. Agora, a Alemanha não era mais uma democracia. Era um regime totalitário. Antes da guerra começar, um acordo inesperado muda tudo. Em agosto de 1939, Alemanha e União Soviética assinam um pacto de não agressão, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Publicamente, era um acordo de neutralidade, mas havia um detalhe secreto: a divisão da Europa Oriental. A Polônia seria repartida entre os dois. Hitler garantia que não enfrentaria uma guerra em duas frentes. Stalin ganhava tempo e espaço. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Dias depois, França e Reino Unido declaram guerra. A Segunda Guerra Mundial começa. Mas não como antes, sem trincheiras, sem longas paralisações. Agora, a guerra se movia. A estratégia ficou conhecida como Blitzkrieg. Mas esse nome não era usado pelo exército alemão. Na prática, era uma guerra de movimento, criada por necessidade. A Alemanha não tinha tropas suficientes para uma guerra longa de desgaste. Então, apostou na velocidade. Tanques avançavam em pontos específicos, a aviação atacava alvos estratégicos. E a comunicação por rádio permitia decisões rápidas. A guerra agora atravessava cidades. E não havia mais linha de frente. Enquanto isso, muitos soldados ainda marchavam a pé, ou com apoio de cavalos, mas o impacto era devastador. Em poucas semanas, a Polônia foi derrotada. E no dia 17 de setembro, a União Soviética invade pelo leste. A Polônia deixa de existir. A guerra mudou de escala. Não era mais só entre exércitos, era total. Cidades passaram a ser alvos, indústrias foram bombardeadas. E civis entraram diretamente no conflito. Londres foi atacada por meses, mas resistiu. Enquanto isso, a Alemanha dominava a Europa. A França caiu. Países foram ocupados. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Dentro do próprio regime nazista. A guerra não era só territorial, era ideológica e racial. Milhões de pessoas passaram a ser perseguidas sistematicamente, principalmente judeus. Leis retiraram seus direitos, negócios foram fechados, famílias foram separadas. E então veio a escala industrial da morte. Campos de extermínio. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados. O Holocausto não foi um efeito colateral da guerra. Ele era parte do projeto. Ao mesmo tempo, a guerra avançava. Em 1941,
Hitler invade a União Soviética. Uma decisão estratégica arriscada e que mudaria o rumo do conflito. O território era imenso. O inverno, brutal. E a resistência soviética, inesperada. O inverno não perdoava. E cada rua virava uma batalha. No mesmo ano, o Japão toma sua decisão. Ataca Pearl Harbor. O ataque veio do céu e mudou o rumo da guerra. A frota americana foi atingida ainda ancorada, sem chance de reação. Em menos de 2 horas, mais de 2.000 americanos estavam mortos. Os Estados Unidos entram na guerra. Agora, o conflito era global e total. Até nos detalhes. A guerra acelerou invenções. A caneta esferográfica, por exemplo, foi adaptada para não congelar em aviões. E tecnologias como freios a disco foram aprimoradas para pousos em pistas curtas. A partir de 1943, o cenário começa a mudar. A Alemanha perde força. No leste, sofre derrotas decisivas. No oeste, os aliados avançam. Em 1944, desembarcam na Normandia. A guerra voltava para a Europa. A pressão vem de todos os lados. O território diminui. A economia colapsa. O regime começa a ruir. Em abril de 1945, Berlim é cercada. Hitler se suicida. Pouco depois, a Alemanha se rende, mas a guerra ainda não terminou. No Pacífico, o Japão continuava lutando. Mesmo sem recursos, mesmo com perdas enormes, internamente, a rendição já era discutida, mas ainda não havia decisão. Então, em agosto de 1945, a primeira bomba atômica é lançada em Hiroshima. Dois dias depois, a União Soviética declara guerra ao Japão. E no dia seguinte, uma segunda bomba atinge Nagasaki. Agora, a derrota era inevitável. O Japão se rende. A Segunda Guerra Mundial chega ao fim. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais devastador da história. Dezenas de milhões de mortos, cidades destruídas e uma nova disputa começando. A Guerra Fria. Mas essa guerra também teve histórias menos conhecidas. Histórias que aconteceram longe da Europa, inclusive
no Brasil. Soldados brasileiros foram enviados para lutar na Itália. Eram chamados de pracinhas. Usavam o símbolo de uma cobra fumando. Porque diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Muitos eram jovens do interior. Nunca tinham visto neve, nunca tinham visto montanhas e, de repente, estavam lutando no inverno europeu. Mas isso é uma outra história. É um assunto que eu vou trazer em detalhes em um próximo vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder. E claro, deixa o like no vídeo e, se fizer sentido para você, considere se tornar membro do canal. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.